E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Sou o professor Erivan, né? E hoje, dentro do nosso curso, nós vamos estar falando um pouco sobre a avaliação da aprendizagem dentro do nosso contexto escolar, não é isso? Falar de avaliação, né? Reportando-se as nossas atividades. Não é um assunto tão simples, mas também não tão complexo, né? Quando nós dispomos de conceitos, né, da sua aplicabilidade, das suas funções, e também a gente vai dispor, né, dos diversos instrumentos que nós temos a nosso dispor para estar, de fato, efetuando essa avaliação. Então, quando nós falamos de avaliar, aí vem a pergunta, né? Qual seria o conceito de avaliar? O que significa avaliar? Processo que visa verificar a aquisição de competências e habilidades em determinada área do conhecimento ou do campo laboral. Tem sempre em vista o processo de melhoria contínua. Então, lembrar que quando nós estamos, de fato, o avaliar, significa justamente isso. A gente perceber, né, enquanto a ação docente, né, também a ação discente, ou seja, avaliar significa realmente a gente ver quais foram as competências e habilidades, né, que foram atingidas pelos alunos, lembrando que esse avaliar ele não é um processo estático, ele é um processo contínuo, ou seja, o avaliar ele acontece a todo instante e diariamente, não é isso? E de fato a ação, que no caso é a avaliação, é o ato de avaliar, significa estimar ou apreciar, né? E aí, no caso, é bom a gente ter cuidado quando a gente fala de apreciar ou estimar, para a gente não estar tendo tendência de somente quantificar e esquecer de qualificar, né? Já que a avaliação, ela tem esses dois pressupostos, tanto quantificar quanto qualificar, não é isso? E aqui nós vamos ver o conceito de avaliação segundo alguns pensadores, né? Avaliação é um processo de atribuição de símbolos a fenômenos com o objetivo de caracterizar o valor do fenômeno, geralmente com referência a algum padrão de natureza social, cultural ou científica. Quando ele fala esse fenômeno aqui, são as diversas ações, são os diversos acontecimentos que nós estamos avaliando diariamente, né? Jussara Hoffmann diz o seguinte: entende a avaliação como uma ação provocativa do professor, desafiando o aluno a refletir sobre as experiências vividas, a formular e reformular a hipótese, direcionando para um saber enriquecido. Veja bem, quando ele fala aqui, quando Jussara Hoffmann, que de fato, que a avaliação é essa ação provocativa, é que de certa forma, né, é algo que o professor vai aplicar, né, para que o aluno possa estar respondendo. E nesse caso, quando ele fala que desafiar o aluno, significa dizer que ele está colocando o aluno para estar representando naquela forma de avaliação que ele aplicou os conhecimentos que esse adquiriu, né? Em função do seu caráter de prática intencional e transformadora, o que se espera é que a avaliação vá além, qual seja que busque identificar as necessidades do objeto em questão e que haja um compromisso com a superação das mesmas. Entendemos a finalidade como um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão, ou seja, nesse caso aqui, quando ele fala que é de caráter intencional e transformadora, é justamente isso, porque a avaliação, ela tem por função essa questão de emancipar, ou seja, tornar o aluno criativo, produtivo, transformador e enriquecedor de conhecimento. Para a demo, avaliar pode constituir um processo e um projeto em que avaliador e avaliado buscam e sofrem uma mudança qualitativa. Significa busca e sofrem uma mudança qualitativa, porque justamente, primeiro, enquanto docente, enquanto professor,
a avaliação ela tem por base também avaliar as nossas ações, né? E aí fazer com que nós também façamos uma reflexão daquilo que de fato a gente pretende atingir e o que a gente espera do aluno, né? E quando se fala em mudança qualitativa, é justamente essa questão que a gente faz com que a gente espera que nesse processo, né, a aquisição de conhecimento por parte do aluno seja contínuo e transformador. Ainda segundo Jussara Hoffmann, avaliar é dinamizar oportunidades, né, de ação, reflexão, num acompanhamento permanente do professor, e este deve propiciar ao aluno, em seu processo de aprendizagem, reflexões. Ou seja, se você observar, todos os pensadores, eles usam a palavra reflexão, eles buscam a palavra transformação, eles sempre usam a palavra ação qualitativa, superando a quantitativa. Ou seja, para esses pensadores, avaliar significa uma mudança qualitativa, ou seja, uma mudança de qualidade, ou seja, superação de erros, né? Melhoria de acertos e, de certa forma, ele busca também a criticidade do nosso alunado. E, nesse caso, quando se fala que a avaliação ela tem esses dois pressupostos, tanto o quantitativo quanto o qualitativo, né? A gente deve ter em mente que um não deve superar o outro. E, na verdade, o que a gente busca seria ações qualitativas. Não que ela também não faça, ela também não atinja o aspecto quantitativo, porque hoje ainda no nosso sistema de ensino, infelizmente ainda, né, para que de fato o aluno ele tenha essa aprovação de uma série para outra, de um ano para outro, ainda tem-se como base a nota quantificada, não é isso? Então, nesse caso, a gente deve ter cuidado para usar a questão da mensuração, né, e a questão também da emancipação. O que significa a avaliação no sentido de mensuração? É referência na padronização, ou seja, quando você usa um padrão único, né, para todos os alunos, né, ou seja, ela considera que todos aprendem da mesma maneira, aprendem da mesma forma, e aí você vai usar um único instrumento de avaliação. ênfase também no desempenho, fortalece o aspecto técnico, deixando dimensões éticas, socioculturais, políticas em segundo plano, uniformização de instrumentos e procedimentos, hierarquia e classificação. Esse último ponto aqui é o que mais se observa quando a gente tem a avaliação como simplesmente um instrumento de mensurar, um instrumento de quantificar. Porque nesse caso, se fala em hierarquia e classificação, que de certa forma, se você tem somente esse tipo de avaliação com mensuração, quando nós falamos de classificar, significa dizer o quê? Que ela vai apenas quantificar, né, alunos de acordo com a nota que esse tirou desse tipo de avaliação. Mas nós podemos ver ainda a avaliação como compreensão ou emancipação. Qual é o caráter dessa avaliação? Ela é reflexiva, ela é investigadora, ela é transformadora, porque ela é crítica, porque ela realmente faz com que ela busca com que o aluno pense, repense, reflita e assim ele vai melhorando a cada dia. Reconhecimento da diferença como valor, ênfase nos processos cotidianos, ou seja, o aluno ele é avaliado diariamente, né, de várias formas, de várias maneiras, utilizando-se de vários instrumentos, prioriza as dimensões éticas, socioculturais e políticas, ou seja, nesse caso aí, avalia todos os aspectos que devem ser observados no processo da avaliação, né? E observem bem que aqui no caso,
usa vários procedimentos ou vários instrumentos, reflexão e diálogo, é justamente isso. A reflexão significa justamente isso, o ato de pensar, o ato de construir, de reconstruir e reformular conceitos, né? E por aqui nós encerramos a primeira parte, não é isso? E logo mais daremos continuidade falando ainda sobre avaliação da aprendizagem no cotidiano escolar.